12 minutos, estamos de volta no Start 98 News para poder falar sobre um projeto de lei que vai ser votado hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que regulamenta a internação voluntária e involuntária de dependentes químicos. Autor do projeto, vereador Braulio Lara, do Novo, está aqui com a gente na 98 News. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez aqui na bancada do Start. Bom dia. Bom dia, agradeço demais o convite e estamos aqui para a gente somar realmente num projeto super importante para nossa cidade. O que esse projeto prevê nesse texto? Como que a gente pode pensar em política pública que envolve saúde física e também mental, voltada com esse olhar para dependentes químicos? O que o projeto está prevendo? Já existe uma lei nacional de drogas que tem o dispositivo da internação involuntária e voluntária. E a gente está, nesse projeto de lei municipal, exigindo que a prefeitura implemente esse dispositivo. Afinal de contas, o que a gente tem visto são pessoas acometidas com vício de álcool e drogas, que muitas vezes já não tem mais nem condição de responder por si, abandonadas nas ruas. E isso começa a conectar com o nosso caos social de pessoas moradores de rua que estão por aí e que começam a formar essas cracolândias e é o que a gente não quer de fato ver prosperar em Belo Horizonte, mas o fato é, alguma coisa precisa de ser feita para dar encaminhamento a essas pessoas que precisam de ajuda e de encaminhamento de tratamento. Que tipo de política Belo Horizonte já tem quando a gente pensa nesse tipo de internação voluntária e involuntária? E o que pode mudar a partir desse projeto de lei que o senhor avalia a curto, médio e longo prazo? Que tipo de cidade que a gente está pensando a partir do momento que a gente tem uma política pública voltada a esse assunto? A gente vê que a política pública atual não tem dado conta de resolver esses problemas. A gente vive há décadas sob uma esfera ideológica que acredita que as pessoas não podem ter esse tipo de internação e que todas só devem ser tratadas se forem voluntariamente, de uma forma muito aberta, muito romantizada de um problema que cada vez mais a gente vê que é difícil de resolver. Então, hoje existem os equipamentos, os CERSANs, dentro da rede de saúde da prefeitura, mas, infelizmente, nós sabemos e temos ouvido vários profissionais, psiquiatras, que falam o seguinte, que se não tiver, de fato, uma forma de internar para fazer um tratamento que gera, de fato, um resgate dessas pessoas, é muito difícil, realmente, você resolver o problema do dependente químico. E, vereador, falando nessa rede de saúde de Belo Horizonte, especificamente rede de saúde mental, né, que trata muito com esse tipo de paciente, ela está preparada, caso essa lei seja aprovada, para essa demanda que vai ser gerada aqui em Belo Horizonte? Ainda não está preparado e é um desafio que o prefeito vai ter que encarar uma vez que essa lei venha a ser aprovada. Nós, no Legislativo, né, estamos dando estrutura jurídica para que as coisas aconteçam, mas o Poder Executivo, o prefeito, é que vai ter que dar o tom da nota realmente para a gente reverter esse quadro. A gente percebe, por exemplo, que nos últimos anos, né, a gente tem um aumento expressivo de pessoas em situação de rua, né? A gente já fala em quase 15 mil pessoas em Belo Horizonte nas ruas e a maioria, ou uma grande parcela, tem vínculo com problema de drogas. E isso não pode ser jogado para debaixo do tapete e nós precisamos de começar a apresentar saídas. Esse projeto é um dos projetos que envolvem a pasta de moradores de rua e que a gente já está chegando aí para discussão no plenário da Câmara. O senhor avalia que a dificuldade para fazer com que esse serviço, como o Júlio trouxe, seja de qualidade, está na convocação de novas pessoas para poder integrar o sistema de saúde público aqui da capital mineira, ou justamente numa capacitação com um olhar voltado mais para a questão da saúde mental e também nesse combate ao vício? Eu acho que as duas coisas são importantes. Certamente a gente vai precisar de mão de obra, né, de pessoas qualificadas para esse sentido. Vai se passar por uma requalificação, mas vai passar também por uma mudança de mentalidade. Porque hoje a gente tem, infelizmente, uma corrente ideológica que ela acaba sufocando, inclusive dentro do próprio sistema público, outras correntes de pensamento que entendem a importância da internação involuntária. Então, eu vejo que ainda tem muita discussão pela frente, mas no nosso papel de estar pautando, de estar trazendo realmente que essas pessoas saiam da zona de conforto, literalmente, é muito importante para que novas formas de abordar um problema tão complexo como
a dependência de álcool e drogas e pessoas que estão viciadas no crack, que estão hoje nas nossas ruas, seja realmente trazido ao primeiro plano. Bom, vereador, nesses debates lá na Câmara, inclusive muito intensos, né, um projeto que gera polêmica, reações negativas e positivas também, o senhor mencionou sobre uma proposta de caráter humanitário e não punitivo. Falamos sobre uma rede que ainda não está estruturada. Quais os caminhos para que a gente realmente consiga trazer esse caráter humanitário para esse projeto que está para ser votado hoje lá na casa? O primeiro ponto é que a gente está falando de seres humanos. As pessoas que acometem e que caem no vício não necessariamente são de uma classe social A ou B. Nós temos casos e casos, inclusive famílias que têm capacidade de bancar tratamentos desse tipo, muitas vezes fazem da forma que dá, né, digamos assim, e conseguem às vezes resgatar familiares e tudo. Mas e quem não tem condição? Quem de fato precisa da estrutura do poder público para um tratamento desse tipo e que muitas vezes são negados a isso? Então a gente entende que a psiquiatria não pode ser ignorada igual hoje eu acredito que está sendo em vários momentos. Nós precisamos de trazer de fato para pessoas uma oportunidade de se tratarem, de serem resgatadas. E isso é fundamental para que a gente realmente tenha um encaminhamento de que não dá para o cara pegar e ser largado para morrer na rua. E é o que está acontecendo hoje. A política de hoje é de deixar as pessoas padecerem nas ruas. E nós entendemos que morar na rua não é normal e que tem que ter saída. Vai passar sim por outros equipamentos, por comunidades terapêuticas que fazem brilhantes trabalhos, de instituições que fazem resgate dessas pessoas que têm a dependência química, as instituições religiosas, enfim. Nós temos, enquanto sociedade, que nos unir para tratar quem precisa de ser tratado, mas de reorganizar o nosso ambiente, porque não dá para a gente ficar vendo Belo Horizonte e todas as capitais, né? Mas em especial Belo Horizonte, largada igual está. Vereador, eu queria seu olhar quanto às duas emendas que esse projeto recebeu. A primeira trata justamente desse momento antes dessa internação involuntária, que precisa ser esgotado todo tipo de via ambulatorial e que esse procedimento precisa ser comunicado à prefeitura, a órgãos competentes, e que essa internação involuntária ela precisa ter um prazo máximo de 90 dias. A segunda emenda, ela foi apresentada inclusive pelo vereador Redimar Branco do PCdoB, retira desse texto a previsão da internação involuntária. E aí eu te pergunto, o senhor vê que a aprovação, tirando a internação involuntária, deixando apenas a internação voluntária, claro que se isso, né, se essa emenda ela for aprovada na íntegra junto com o projeto, é uma perda para o projeto, mas o senhor avalia que ter só a regulamentação da internação voluntária já é o suficiente para poder resolver essa situação de saúde pública e também esse prazo máximo de 90 dias. Passado isso, o que o poder público pode fazer para que essa pessoa não volte à mesma situação ali do início? Vamos dar um passo de cada vez. Hoje, o projeto vai ser votado em primeiro turno, então nenhuma emenda está na mesa. Elas vão ser avaliadas se aprovado for em primeiro turno e aí sim começa um debate. Eu acredito que não tem como tirar a questão de internação involuntária. Tem gente que não tem um pingo de condição de responder por si. Pessoas que estão assim dependentes e que às vezes essa relativização que está acontecendo na nossa sociedade esquece que são pessoas que estão trazendo risco para outras, que estão trazendo sofrimento para famílias, que estão realmente sem a menor condição de responder por si. E aí, ao invés de ouvir o médico, a gente vai ficar pegando e vai ouvir quem? O cara quer ficar então na rua lá, dependente de crack, se matando e colocando as outras pessoas numa situação complicada? Então, assim, vai no segundo turno ter debate sobre isso. Eu entendo que são emendas que não agregam ao projeto, a gente vai discutir muito, mas eu acho que é hora de parar de ouvir tanta ideologização e política e passar a ouvir os médicos e ouvir as pessoas que realmente cuidam dessas situações na ponta. A gente não tem como ignorar que é um quadro extremamente complexo. Então não dá para ficar simplificando, não dá para ficar simplesmente politizando, mas me dói muito ver vereadores e políticos, né, de um modo geral, que preferem negar tratamento de saúde psiquiátrica para essas pessoas
a ficar fazendo palanque e gracinha para os outros, como se isso fosse resolver o problema. Vereador, quero aproveitar a sua presença aqui, ampliar um assunto que, inclusive, o senhor estava ali na linha de frente, em comissões, na própria Câmara, e no fim de setembro, né, o governo de Minas anunciou aí um trabalho junto à Copasa para voltar a navegar, né, na Lagoa da Pampulha. Seriam passeios turísticos que podem começar já em janeiro do ano que vem. E à época o senhor disse: turismo na Lagoa da Pampulha não pode ser tratado de forma irresponsável. Qual a análise? Na 98 News, inclusive. Qual a análise que o senhor faz desse movimento para essa tentativa de trazer esse passeio turístico, né, no espelho d'água ali da Lagoa da Pampulha, nosso cartão postal, a partir de janeiro do ano que vem? Isso está sendo feito com responsabilidade? E se o senhor vê também diferença da forma que o governo do estado está conduzindo para a forma que a prefeitura tem conduzido no anúncio que foi feito nas últimas semanas? Para mim, há um erro dos dois lados, tanto do governo do estado quanto da prefeitura de Belo Horizonte, porque a gente tem que priorizar a segurança das pessoas e existe sim contaminação nas águas da Pampulha. E as águas da Pampulha estão passando sob uma investigação muito rigorosa. Não é diferente de ter recebido Polícia Federal na porta, de ter computador lacrado, de ter gente que teve patrimônio bloqueado, de afastamento de servidor. O diretor de águas urbanas caiu. Agora, vim me falar que as águas estão boas e que está na hora de pegar e implementar o barquinho, eu vejo como muito controverso. Então, já falei para o vice-governador Matheus Simões, falei para o prefeito Álvaro Damião. Cuidado, porque vocês estão, de fato, num momento que, inclusive, a própria recomendação do Ministério Público Federal é de garantir, tá certo? Primeiro, a questão da água, para depois mexer com barquinho. Já ficou esses anos todos, porque Márcio Lacerda falou que ia navegar, Calil, todo mundo já falou que ia resolver o problema. Gosto da atitude de tentar passar por cima, mas tem um detalhe que nós não podemos errar. A Pampulha é uma só, gente. Não adianta pegar e ficar fazendo foto bonitinha perto da igrejinha da Lagoa da Pampulha, com o barquinho passando por lá, e fechar os olhos para as atrocidades que estão acontecendo do lado oeste, onde entra o esgoto, onde entra a poluição. Então não adianta vender a Pampulha como sendo a maravilha, que está tudo bem, e fechando os olhos para as coisas que estão erradas e que nós apontamos na CPI da Lagoa da Pampulha, que eu venho batalhando sobre isso, inclusive, para dar visão, para as pessoas conhecerem. Se você quer saber a realidade da Pampulha, visite o zoológico, região do zoológico, e vai lá no córrego Olhos d'Água, na região ali da ABB, anda por ali, que tudo que a gente está falando ali se revela a olho nu. Você não precisa ser um químico para fazer experimento de qualidade de água, você não precisa ser uma pessoa tão embasada de parâmetros técnicos para saber o que é a água. Você vai perceber a água. E detalhe, que o prefeito em vários momentos já falou daquele emissário da Copasa que fica na cabeceira da barragem. Ali tem um problema sim, que o emissor de esgoto, na hora que ele coleta o esgoto que vem nas redes formais da Copasa, solta um gás ali que dá aquele mau cheiro. Esse aí é um problema que a Copasa falou que vai resolver e tem que resolver mesmo. Nós não estamos falando disso, a gente está falando de contaminação que está chegando do outro lado da lagoa e que aí justifica um contrato criminoso que hoje já passa dos 22,5 milhões de reais e que é fruto, na minha opinião, de corrupção. Nós vamos pegar e ficar botando barquinho ali para tapar o sol com a peneira? Então, essa é a minha crítica ao governo do estado e à prefeitura de Belo Horizonte. Espero que corrijam o rumo, porque nós, como vereadores, não vamos deixar esse negócio quieto, doa quem doer. Vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Novo, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade de sempre falar com a gente aqui na 98 News. Até uma próxima. Muito obrigado e tamo junto.